O Bahia Meio Dia começa a partir de hoje uma série de entrevistas com todos os candidatos a prefeito de Salvador. Eles terão 10 minutos para expor seus projetos. A ordem das entrevistas foi definida através de sorteio na presença dos assessores. O portal G1 Bahia também está transmitindo a entrevista ao vivo. O primeiro a ser entrevistado é o sociólogo Fábio Nogueira, do PSOL. Boa tarde, candidato. Boa tarde. O seu tempo vale a partir de agora. O senhor teve 1% de intenção de voto na primeira pesquisa Ibope e na segunda não chegou a pontuar, né? Além disso, o senhor teve um índice de rejeição de 27% entre os eleitores pesquisados, né? A que o senhor atribui esses números e o que fazer para mudar essa situação? Bem, em primeiro lugar, fora Temer, né? E dizer que a democracia é um valor para o PSOL. Nós vamos um partido que tem a melhor bancada federal, entramos com a representação contra Eduardo Cunha e estamos em defesa da democracia e do povo brasileiro. As pesquisas indicam o momento do processo eleitoral, né? Eu digo o seguinte, se pesquisa valesse, Paulo Souto seria governador e não secretário do prefeito ACM Neto. Então, é um processo político, democrático, a gente está no jogo, está disputando a prefeitura de Salvador e, com certeza, as urnas vão mostrar um resultado diferente do que está apontando as pesquisas. Então, o senhor acha que esses números não refletem? Refletem o momento do processo eleitoral, né? Eu acho que há muita coisa sendo colocada, o debate está sendo posto na sociedade como um todo, o corpo a corpo está ganhando força na sociedade hoje em Salvador, estamos intensificando o diálogo e estamos tendo muitas adesões, né, de intelectuais, movimento negro, ativistas sociais, então tudo isso vai fortalecer o nosso processo de campanha e com certeza o nosso resultado será satisfatório. Candidato, qual é a marca da sua campanha e qual seria aí o seu maior desafio caso chegue à prefeitura? O combate à desigualdade social em Salvador. Né? Precisa retomar o investimento público em saúde, educação, transporte e cultura. Infelizmente foi abandonado pela prefeitura, pela atual gestão do prefeito ACM Neto. E governar de uma outra maneira, governar com as pessoas, com participação popular. A forma de governo hoje está superada, se governa com base na caneta do Palácio, ouvindo a Câmara de Vereadores e empresários. E a população não participa da participação, de fato, não governa a cidade junto com o prefeito. Então a gente quer instituir Congresso da Cidade, orçamento participativo, eleição direta para subprefeito, plebiscitos e referendos, que a população possa ser consultada em relação aos assuntos que dizem respeito a ela. Secretário, desculpa, candidato, mas no dia a dia esse plebiscito, essa consulta popular não demandaria muito tempo para problemas urgentes da cidade? Não, é uma nova forma de governar a cidade, né? Para além dos partidos, óbvio, a gente vai ouvir a Câmara, todos os partidos vão ser ouvidos, os vereadores, mas é necessário aprofundar a democracia com participação. Então, a gente está propondo uma nova cultura política na cidade de Salvador, que não é só baseada em ouvir os empresários e ouvir a Câmara. Né? Com participação, obviamente, com o prefeito, eu vou governar para todos, ouvindo as pessoas, a Câmara dos Vereadores e os empresários, mas também a população precisa participar da política da nossa cidade. Candidato, falando agora desse momento que o país está passando, né? Se o senhor fosse prefeito, o que é que o senhor faria no período de crise, né? Quando a gente tem aí a retração da economia, a queda na arrecadação, né? A falta de recursos, o senhor aumentaria os impostos, enxugaria a folha, congelaria os salários ou teria aí uma outra opção, candidato? Olha, vivemos um contrassenso, né? Salvador é a campeã nacional de desemprego. A pergunta é por que Salvador é campeã nacional de desemprego e não outras capitais? Né? Vivemos uma crise, mas o investimento que foi feito privilegiou algumas áreas da cidade. Faltou investimento na população que mais precisa, no povão. Né? A política de rapa, de repressão dos ambulantes, não é boa para a cidade de Salvador. Né? Vive uma situação de desemprego. Então, para isso é necessário ter investimentos, descentralizar os investimentos. Né? Os bairros precisam ser revitalizados, o comércio popular, o comércio dos bairros, a política cultural da cidade precisa ser levada a sério, investir em quem mais precisa efetivamente. Né? E nós não defendemos essa política de corte, de aumento de salário dos servidores. Ao contrário, o pessoal defende os servidores, precisa só investir onde é de direito. Né? Se gastou tanto, tem uma dívida pública hoje no município que não é paga pelos grandes. Né? Então se cobra dos pequenos. Hoje você tem uma indústria de multas na cidade de Salvador que penaliza a população, que sofre. Né? Nunca se pagou tantos impostos em Salvador hoje. Em compensação, a nossa dívida saltou de 1,5 bilhões na época de João Henrique para 2,5 bilhões de reais. E Paulo Souto fala que pode aumentar para 5 bilhões. Então imagina, temos uma prefeitura quebrada. Então para isso precisa cobrar de quem mais deve, né? E a população precisa participar do pacto tributário do nosso município. Como melhorar então essa arrecadação para a cidade? Cobrando aqueles que mais devem, né? E dialogando com a população como encontrar formas de resolver o problema do nosso déficit hoje no município, né? Há investimentos federais que são feitos na cidade de Salvador, parcerias com o governo do estado e tudo isso deve ser melhor investido na população que mais precisa. Né? Precisamos retomar o investimento público em saúde, educação, transporte, cultura, que foi abandonada pela atual gestão do prefeito ACM Neto. Taxa de desemprego de Salvador é de 17,6% segundo o IBGE, a média nacional é de 11,3%. Os setores que mais demitiram foram de serviços e de construção civil. O que o senhor como prefeito pode ajudar nesse sentido? Olha, o turismo na cidade de Salvador precisa ser melhor valorizado, principalmente o turismo cultural, é o que mais traz recursos para a cidade.
Por que não dialogar com os blocos afros, com os afoxés, com a comunidade de Salvador, pensando numa política de turismo que traga revitalismo no Pelourinho, que está abandonado hoje na atual gestão do prefeito ACM Neto. Quer dizer, a cultura sempre foi o chamariz da Bahia de Salvador. Ela é pouco potencializada, então acho que o turismo é um caminho. Além disso, apostar na economia criativa, o microcrédito, o Banco do Povo, né, são iniciativas importantes para retomar investimentos. A população pobre que está abandonada, a juventude negra está abandonada na periferia, não tem perspectiva. A taxa de desemprego entre os jovens é o dobro, né? Quer dizer, não tem oportunidade de trabalho na cidade de Salvador. Então, a prefeitura precisa retomar os investimentos nos bairros pobres, nos bairros populares, criando espaços de uma economia criativa e solidária e que possamos efetivamente combater o desemprego. Candidato, a saúde é hoje a principal preocupação da população de Salvador, do soteropolitano, segundo a pesquisa Ibope, né? Que projeto o senhor tem aí para ajudar nesse sentido, para essa área? Olha, nós temos hoje apenas 9 UPAs 24 horas em Salvador, imagine. Né? A cobertura de Salvador de saúde é péssima, então a população sente isso na pele no cotidiano. Precisa mudar o modelo atual das OS, que são organizações sociais que gerem a saúde do nosso município, e investir em concurso público, ampliando o número de postos de saúde do nosso município, capacitando nossos profissionais na área de saúde e fazendo investimentos onde é necessário. Infelizmente, a atual política de privatização da saúde faz com que nós tenhamos uma saúde de qualidade para a população. Então, a gente quer retomar o investimento público com concurso público, integrando o SUS, ampliando a rede de saúde da família, que hoje, mais da metade da população não tem acesso à saúde da família em Salvador. Imagine, atrás de outros municípios, Aracaju, por exemplo, né? Então, isso é um absurdo. E apenas 10% tem acesso aos agentes comunitários de saúde em Salvador. Então, tem muito que ser feito e é necessário retomar o investimento e não privatizar a saúde do nosso município. Falando da segunda preocupação dos eleitores, que é a questão da segurança pública. Até onde vai, no entendimento do senhor, o papel aí da Prefeitura e no combate ao crime, o que pode ser feito nesse sentido? O prefeito nós queremos criar um gabinete especial de segurança pública, dialogando com a Polícia Militar, a sociedade civil, as entidades de classe, para que nós possamos fazer um projeto na nossa cidade pensando coibir o crime. Agora, é necessário pensar a segurança para além da repressão. A repressão não resolve. O que resolve são ações preventivas de educação, de cultura, esporte. A educação precisa voltar a ser prioridade, a cultura, a saúde, tudo isso contribui para uma cultura de paz, né, que combata a atual lógica política atual. E nós também defendemos a legalização da maconha e o fim da guerra às drogas, porque a guerra às drogas é o grande motivo da política, por exemplo, atual de extermínio da juventude negra que atinge a população mais pobre do nosso município. Até onde vai, então, o papel da Prefeitura nisso aí, nesse combate à criminalidade, digamos assim? A guarda municipal precisa ser capacitada, né? Nós não temos uma guarda municipal que não tem nem sede hoje na cidade de Salvador, né? E ela pode agir como agente preventivo da violência na cidade de Salvador, colaborando com a Polícia Militar, mas buscando ser um agente de prevenção. Né? Porque o crime, quando ele ocorre, você pode evitar com ações anteriores ao crime. A repressão é apenas o último instrumento, né? Não podemos pensar que segurança pública é repressão. Ao contrário, segurança pública é um conjunto de medidas articuladas e a Guarda Municipal pode cumprir esse papel, obviamente respeitando suas atribuições constitucionais. Vamos falar agora de transporte, porque nas grandes cidades é um problema, Salvador também tem esse problema de transporte público. Como é que o senhor interferiria nessa situação, por exemplo? A gente está vendo a discussão em torno do Uber, por exemplo. O senhor apoia o Uber, é a favor, é contra? A gente defende a regulamentação do Uber. O cidadão tem direito de escolher, né, se vai de Uber ou de táxi. Agora, obviamente, isso com responsabilidade, porque os taxistas estão sendo pela atual política do Uber. O Uber não tem uma regulamentação do ponto de vista sindical e trabalhista, precisa ser construído e o Estado tem papel nisso. Né? E nós defendemos um modelo de transporte integral, público, né? Com mais ônibus nas ruas, né? Ter corredor exclusivo de ônibus na cidade de Salvador, ter mais ônibus no ponto, melhorar a qualidade do atendimento e, para isso, precisa negociar com os empresários de ônibus que têm uma dívida enorme com a Prefeitura e nunca foi paga. Então, nós queremos contrapartidas, tarifa zero aos domingos da população, gratuidade para estudantes e desempregados e que a população idosa possa pegar ônibus de graça a partir dos 60 anos, como acontece em outras capitais. Como isso é possível? Com contrapartida do empresariado, entendendo que o ônibus é uma concessão pública. Então, não pode ser visto apenas como uma mercadoria ou com a base de lucro. O empresário que bancaria isso aí? Tem que pagar ao governo que deve, né? São milhões e milhões de reais de dívida com a Prefeitura de Salvador e nós vamos conversar e dialogar de forma democrática, como vamos fazer com todos os segmentos sociais, mas que nós possamos ter uma tarifa justa, que cabe no bolso da população e garantir o direito social à mobilidade. Candidato, na área da educação, o que é que o senhor faria? Qual a sua proposta? Primeiro, nós perdemos uma oportunidade de não ter um plano municipal de educação em Salvador. O que foi aprovado é um absurdo completo, uma forma antidemocrática, ao ponto de chegar a ter casos de violência contra o vereador Hilton Coelho por parte de vereadores da base de apoio de ACM Neto. Imagine, né, os educadores que assistiram àquela cena. Mas quais são os seus projetos para isso aí, candidato? Então, vou retomar o investimento na área de educação na cidade de Salvador.
Hoje se investe 20,2%, quando deveria ser 25% em educação no nosso município, que aumentaria mais de 200 milhões de reais de orçamento. Dialogar com os professores, negociar com eles, fazer debate democrático e produzir um projeto pedagógico para o conjunto da cidade de Salvador. O senhor não tem há 30 vaga nas segundos escolas. a partir de agora, candidato, para concluir Certo. a sua resposta ou fazer as suas considerações. Salvador tem uma alternativa de esquerda, independente, democrática, que pensa no servidor público e pensa na população que mais precisa. É necessário governar com o povo, uma nova política para a nossa cidade, que de fato traga mudanças para o conjunto da população. Chega de maquiagem, o povo precisa de mudanças de verdade, só com o PSOL. Vote Fábio, vote 50. Obrigada, candidato. Uma boa tarde. Muito obrigado, uma boa tarde para o senhor. Amanhã, o entrevistado aqui no Bahia Meio Dia vai ser o candidato do PRTB da Luz.